Todos, dentro de instantes terá início a 12ª reunião ordinária do ano. A ordem do dia desta terça-feira traz duas propostas de autoria do vereador Ducimar de Jesus Cardoso, o Cadu Garçom. O projeto de lei 16 de 2019 denomina a Rua 11 do loteamento Jardim dos Manacás como Rua Mildred da Graça Martins Presoto. O projeto de lei 17 de 2019 denomina a Avenida 1 do loteamento Reserva Centenária como Avenida José Torricelli. Também serão votadas 19 moções. A tribuna livre da Câmara será utilizada pelos padres Kleber Fernandes Danelon e Genildo Neves dos Reis, a convite do vereador Paulo Monaro. Eles falarão sobre a campanha da Fraternidade 2019, que tem como tema Fraternidade e Políticas Públicas. Esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela Rádio Santa Bárbara FM 95.9 MHz, pelo site www.câmarasantabarbara.sp.gov.br e pela página da Câmara Barbarense no Facebook, no perfil Câmara de SBO. Você também acompanha a rotina da Casa de Leis pelo Twitter e pelo Instagram, nos perfis Câmara SBO. Obrigada pela atenção, tenham uma ótima sessão. Senhoras e senhores, boa tarde. Daremos início à 12ª reunião do exercício 2019, hoje, dia 2 de abril de 2019. Solicito aos senhores vereadores que confirmem a presença no terminal de votação. Há quórum, senhor presidente. Passamos agora à execução do hino nacional. Nossos bosques têm mais vida, nossa
Senhoras e senhores, abertura da exposição Paixão em Cenas, do espetáculo Via Crucis, ocorre hoje, no dia 2 de abril de 2019, às 14 horas. A partir de hoje, o hall da Câmara abriga a exposição A Paixão em Cenas, com a participação de 9 fotógrafos da região. A mostra chega à sua 5ª edição e traz pela primeira vez imagens de espectadores, feitas durante apresentações da 21ª Via Crucis. Essas imagens foram divulgadas nas redes sociais com a hashtag Via Crucis 21 anos. A exposição Paixão em Cena permanece aberta ao público até o dia 15 de abril, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Está então aberta a abertura, na verdade a exposição, né? Aberta a abertura, mas está aberta então a exposição Paixão em Cena, aqui no hall da Câmara Municipal. Lembrando a todos que estão nos acompanhando através da Rádio Santa Bárbara FM, também pela TV Câmara, pelo Facebook, que a entrada e o acesso é gratuito e é disponível a qualquer um que queira visitar. Tribuna Livre. Senhoras e senhores, primeiro eu quero fazer aqui votação dos senhores vereadores. Hoje nós estamos recebendo aqui o Padre Kleber, que é representante do Bispo Diocesano, e desta maneira então eu peço aos senhores vereadores, através de um pedido feito também pelo vereador Paulo Monaro, que nós então nós liberemos então ao padre e ao missionário César que o acompanha, que sentem na mesa de honra aqui da tribuna da presidência. Sentados à prova em pé, rejeita. Está aprovado por todos os vereadores presentes. Neste momento então, encontra-se na casa os reverendíssimos senhores Padre Kleber Fernandes Danelon, coordenador diocesano da pastoral, e também o missionário César Quirino, que farão uso da palavra para explanar aos senhores vereadores sobre a campanha da fraternidade e políticas públicas. Convidamos o vereador Paulo Monaro para que então conduza os nossos convidados até a tribuna dessa casa, lembrando que os nossos convidados terão, de acordo com o regimento interno dessa casa, o artigo 173, parágrafo 4º, 15 minutos para fazer exposição. E após abriremos a palavra aos senhores vereadores para indagações ou elogios. Sendo assim, passamos a palavra ao vereador Paulo Monaro. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos aqui presentes, imprensa falada, escrita, o sempre vereador Tonhão, né, aqui presente também. Também quero agradecer aí a presença do ex-vice-presidente, prefeito de Santa Bárbara, Largueza, do secretário Maiella, enfim, de todos os presentes. Senhor presidente, amigos, nós estamos vivendo o tempo, né, que nós católicos, o tempo da quaresma, aquele tempo onde nós relembramos os 40 dias em que Cristo ficou no deserto, né? E dentro da quaresma, a Igreja Católica, ela trabalha a campanha da fraternidade. E este ano, o tema da campanha da fraternidade é Fraternidade e Política Pública. E o lema será libertado pelo direito e pela justiça. E eu tenho a honra, Padre Kleber, de tê-lo, o senhor aqui, né, nessa Casa de Leis. Eu me sinto feliz em ter convidado o senhor ter aceito. E eu peço, né, que cada vereador aqui possa prestar bastante atenção nas palavras do Padre Kleber, junto com a população toda, porque esse tema é muito importante para a nossa sociedade e para a nossa vida atual. Fique à vontade. Obrigado aí por o senhor ter aceito o convite. Uma boa tarde aos senhores, às senhoras aqui presentes. Saúdo o presidente desta casa, o excelentíssimo senhor Felipe Sanches, na sua pessoa, senhor presidente. Saúdo a cada vereador, a cada senhor e senhora aqui presente. Dizer da minha alegria
pelo convite para falar um pouquinho sobre a campanha da fraternidade, sobre políticas públicas que a Igreja Católica está vivendo neste tempo quaresmal. Eu preparei alguns slides, quero seguir um pouquinho esta lógica do que eu apresentei aqui. Também os senhores receberam um texto base, um presente nosso, e também uma folha com o objetivo, tema, o lema e, digamos, as proposições da campanha da fraternidade deste ano. Dizer que, ao mesmo tempo que venho alegre conhecer esta casa, eu não conhecia, a primeira vez que aqui venho, né? Dizer também do meu receio, porque estou falando para um público muito seleto, né? Falar sobre políticas públicas para um grupo muito seleto, eu como padre, né? Me sinto até incapaz de dizê-lo, então, mas sinto o peso da responsabilidade e contribuo naquilo, um pouco que eu sei. Mas também, a partir do trabalho que a Diocese realizou na formação, realizamos 7 noites de formação, atingimos em média quase 1.500 pessoas com a temática da campanha da fraternidade. Primeira palavra, dizer que nós, da Diocese de Piracicaba, acompanhamos os senhores no exercício do mandato de vocês, porque a própria palavra de Deus nos pede isso, nos pede que rezemos por nossos governantes. É nosso dever, portanto, fazê-lo. O Papa Francisco, ele então diz assim: não podemos deixar os governantes sozinhos, devemos acompanhá-los com a nossa oração, com a nossa penitência. Então, quero que os senhores saibam que nós rezamos pelo governo de vocês, pelo mandato de vocês, para que as forças de Deus os acompanhem e que tenham êxito nesse trabalho. Em relação a este mandato de orar pelos governantes, o Papa Francisco diz: olha, até quem não crê em Deus, até os agnósticos e ateus podem rezar. De que modo? Se confrontando com esse pensamento comum, se confrontando com o sentido da história, de modo que nunca se fechem no seu pequeno grupo, só aqueles com quem se identificam, mas possam então sentir-se sempre irmanados num projeto comum. O Papa Francisco ainda diz assim, né? Ele pede que cada pessoa reze pelo menos 5 minutos por dia pelos que governam. E diz assim: olha, você que é governante, não deixe de rezar por você, para que você exerça bem o seu papel, né? Ele diz assim, ele propõe que o governante se pergunte: eu rezo por aquele que me deu o poder através do voto, e o povo que participa desse processo democrático, para que acompanhem também seus governantes pela oração. E ele diz: olha, não rezar por quem nos governa é um grande pecado, diz o Papa Francisco. Bem, um dos objetivos da campanha da fraternidade deste ano é tentar superar aquela mentalidade que existe no meio do povo, que política é uma coisa ruim, política é uma coisa suja. Eu odeio política, alguns diriam. Então, a campanha da fraternidade quer superar esta mentalidade, quer também ajudar-nos a superar aquele dualismo que existe entre religião e política. Há um ditado popular que diz que de futebol, de religião e de política não se discute. Não é verdade. São questões importantes de se conversar, de se dialogar, desde que não se apegue às suas convicções, mas sempre se construa um diálogo. Então a campanha da fraternidade quer superar uma certa imagem dual ou preconceituosa que existe no povo, especialmente nesta época. O tema da campanha da fraternidade foi escolhido 2 anos atrás, foi escolhido pelo Conselho Permanente da CNBB, a Conferência dos Bispos do Brasil, e o tema escolhido foi Fraternidade e Políticas Públicas. A CNBB encontrou muita resistência no meio de alguns que diziam: mas a igreja tem que conversar sobre assuntos religiosos e não sobre o bem comum. E a igreja então, nessa quaresma, usa o texto do profeta Isaías como um texto norteador: serás libertado pelo direito e pela justiça. O objetivo geral
da campanha da fraternidade é estimular, no meio do povo, uma participação na construção de políticas públicas em vista da construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna. Este é o objetivo, ajudar as pessoas a perceberem que não só através do voto elas constroem uma sociedade justa e fraterna, mas construindo juntos, se irmanando na construção de políticas públicas. A campanha da fraternidade se dá para nós, Igreja Católica, desde 1964, se dá no período quaresmal, em preparação para a Páscoa. Neste ano, iniciada no dia 6 de março e que se conclui no dia 14 de abril. Durante esse tempo, portanto, as comunidades rezam e estudam a temática da fraternidade e das políticas públicas. O texto base, esse que os senhores receberam como um presente nosso, no número 9, nos chama a perceber as políticas públicas como uma forma concreta de viver as obras de misericórdia. As obras de misericórdia corporais e espirituais podem ser vividas de modo concreto na construção das políticas públicas. O texto base, ele é dividido em 3 momentos, que é intitulado de ver, julgar e agir. No ver se apresenta um pouquinho a realidade, partindo do conceito, da origem do conceito de política, da origem grega, que está relacionado com a vida na cidade, na polis. Então a política como o lugar da vivência e da construção do bem comum. As políticas públicas, elas nascem sobretudo do direito que a Constituição Federal prevê, o direito de organização da sociedade para garantir e colocar em prática os seus direitos, onde cada um tem o seu papel, os atores sociais, o Estado, a sociedade civil e também a importância dos movimentos sociais. De modo que as políticas públicas precisam ser compreendidas e vividas como algo muito maior do que simplesmente uma política governamental, né? A política governamental está para o serviço das políticas públicas. Diversos pensadores, filósofos ajudam a entender a política. Por exemplo, Aristóteles dizia assim: o bom governo deve ser pautado pelos interesses comuns. Platão dizia que deve ser pautado pelas leis, e São Tomás de Aquino dizia que deve ser pautado pela justiça. Então, interesses comuns, leis e pela justiça. Os atores sociais têm um protagonismo muito importante, né, nas políticas públicas, especialmente a partir dessas cinco proposições, né, que resumimos no chamado LIMP: a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. De modo que, por exemplo, me desculpe se alguém tiver algum nome comparativo a este daqui, né? Mas o povo é ajudado a entender que, por exemplo, até seus pequenos atos são ações políticas. Por exemplo, a Maria que joga o papel de bala no chão e acha, não tem problema, não é nada, é um papel de bala. Ou o Chico que estaciona numa vaga preferencial para um idoso ou para uma pessoa portadora em necessidade especial e diz, mas é rapidinho. Ou o João que fura a fila na balada e diz, mas ninguém está vendo. Ou o Tonho, me perdoe a comparação, Tonho, nada a ver, né? Ou o Tonho que desvia dinheiro público, nós sabemos que não é, né? Mas o Tonho que desvia o dinheiro público para a sua conta na Suíça, né? E mas é só um pouquinho, não é nada, né? Então, é perceber que toda ação é uma ação política, né? Platão dizia, a democracia é uma boa forma de governo de muitos, isto é, da participação de todos. E de que forma a campanha da fraternidade estimula os cristãos católicos a participarem da construção das políticas públicas? Participando das audiências públicas, se interessando pela vida da sociedade, participando de conferências, de fóruns, de reuniões, da organização da sociedade civil e também dos movimentos sociais. Na segunda parte do texto base, é o momento chamado julgar. É o momento em que nós, diante da realidade que vimos na primeira parte, queremos confrontar com o que diz a Sagrada Escritura
e o ensinamento da igreja, especialmente a doutrina social da igreja. O Antigo Testamento, especialmente naquele versículo de Isaías, usa duas palavras interessantes no hebraico, a mishpah e sedakah. Essas palavras estão intimamente ligadas no sentido de que há uma preocupação, ao empregar essas palavras, o profeta tinha uma preocupação da construção de uma justiça libertadora, de proporcionar condições àqueles que não têm condições, vez àqueles que não têm. O profeta Isaías diz assim: aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrigi o opressor, fazei justiça ao órfão, brigai pela viúva. Os profetas no Antigo Testamento, eles não só lutavam por questões religiosas, por exemplo, a luta contra a idolatria, mas lutavam para que o culto e a vida em sociedade tivessem verdadeira harmonia. No Novo Testamento, nós nos deparamos com a vida de Jesus, os seus ensinamentos, as suas práticas, as escolhas que ele fez. Jesus viveu num tempo onde o povo era explorado pelo Império Romano, e explorado com altas taxas de impostos, e no meio destas pessoas, ele pregava o reino de Deus, o chamado à conversão. Também Jesus, quando realizou a multiplicação dos pães, ensina que compete aos seus discípulos a tarefa de eliminar a fome que existe no mundo. E aqui trazemos uma palavra do Papa Francisco: não podemos dormir sossegados enquanto houver pessoas com fome no mundo. Portanto, a multiplicação dos pães é uma ordem, um exemplo que Jesus faz, como uma ordem para que nós trabalhemos, para que não haja famintos no meio de nós. A maneira de Jesus se relacionar com os doentes, a atenção aos doentes, curando os doentes, o jeito de acolher as crianças que naquela época eram consideradas pessoas sem valor, e a maneira de se relacionar com as mulheres. Inclusive, a mulher foi a primeira a testemunhar sua ressurreição. Nós a chamamos de Maria Madalena, apóstola dos apóstolos. Jesus também, o Evangelho nos fala da sua maneira de se relacionar com o trabalho. Ele era filho de carpinteiro. Nas suas parábolas usava exemplos do cotidiano, do trabalho, de modo que o trabalho é visto como um lugar de santificação. Um padre da igreja, São João Crisóstomo, ele, entre outras coisas, dizia assim, uma preocupação que ele tinha, de um certo abismo entre a prática religiosa e a vida social. Ele dizia assim: escândalo do corpo de Cristo no altar e gente morrendo de fome na porta das igrejas. Isto é, as igrejas ornadas das mais belas iguarias, enquanto o povo de Deus passando fome na porta das igrejas. O que a Igreja Católica pensa sobre política? O que ela pensa sobre a organização da sociedade? A Igreja sistematizou tudo isso no que ela chama de doutrina social da Igreja. É um livro que condensa todos os pensamentos da Igreja a respeito, por exemplo, da mulher, da relação familiar, da vida em sociedade, da política, da economia. Então, tudo está organizado nesse compêndio chamado Doutrina Social da Igreja. E, claro, o grande desafio nosso é que nós, enquanto pastores da igreja, de fato, ensinemos ao povo aquilo que é o ensinamento da igreja e não aquilo que é pensamento nosso. Duas frases que eu julguei ser interessantes para falar para os senhores nesta noite, para a senhora, é recordar, por exemplo, uma frase do Papa Paulo VI que dizia: a política é uma forma exigente de se viver a caridade cristã, embora não seja a única. E o Papa Francisco que diz: ser cidadão fiel é uma virtude, e a participação na vida política é uma obrigação. Quando o Papa Francisco veio ao Brasil, no Rio de Janeiro, ele deixou de presente ao Brasil esta estátua, que está ali na frente da Catedral do Rio de Janeiro.
aqui nos faz recordar o Evangelho de Mateus 25, quando Jesus quis se identificar nos pequenos, nos pobres, nos feridos, nos famintos. A terceira e última parte do texto base da campanha da fraternidade apresenta algumas proposições. Como podemos colocar em prática esta reflexão? O primeiro modo é exercitando a escuta da realidade. Nós vivemos num tempo onde as pessoas têm dificuldade de ouvir os outros, uns aos outros. Nós nem olhamos a realidade, nem nos interpelamos com ela e já queremos dar respostas prontas. A campanha da fraternidade nos chama, portanto, a exercer uma atitude de escuta mais atenta. Por exemplo, na fome que existe no mundo, a miséria que existe no mundo, o que está por trás? Quais são os possíveis motivos que levam uma pessoa a viver numa situação assim? Depois, as políticas públicas como uma maneira de garantir o transporte, a educação, a saúde, a segurança, a assistência social, a cultura e a moradia para todos. Então, política pública como garantia dos direitos do povo. Ainda, nessa terceira parte, a campanha da fraternidade estimula os cristãos católicos a participarem de outras formas de organização populares. Por exemplo, as associações de bairro, as audiências públicas, os conselhos paritários, escolas de fé e política, os partidos políticos e as pastorais sociais. Eu não sou de Santa Bárbara, não sei como é aqui a organização da cidade, mas digo pela minha cidade de Piracicaba, um desafio que é a composição desses conselhos paritários, né, nas suas justas partes, né, como é difícil contar com a participação do povo e esses interessados em terem consciência do seu papel dentro desses conselhos. A igreja também estimula a participação dos católicos nas suas atividades sociais, chamadas pastorais sociais. E aqui falo de algumas delas que são frutos da campanha da fraternidade em anos anteriores. A pastoral da criança, que em nível nacional contribuiu para diminuir o número da mortalidade infantil. A pastoral da saúde, a pastoral da sobriedade, a pastoral da pessoa idosa, que é fruto do trabalho da pastoral da criança, a pastoral carcerária, o acompanhamento dos que estão na realidade do cárcere e de suas famílias, e outros trabalhos, a pastoral do menor, o acompanhamento daqueles jovens que estão passando por medidas socioeducativas, a pastoral do migrante. Nossa região recebe pessoas, seja por corte da cana, da construção civil, o acompanhamento desses, inclusive, se necessário, lutando por seus direitos, a pastoral do surdo e a pastoral afro-brasileira. Pastorais sociais que nasceram da campanha da fraternidade. Além disso, a pastoral da terra. Em nível nacional, existem muitas outras que aqui na nossa cidade, na nossa diocese não temos, mas outras aí, como do povo da rua, da AIDS, da mulher marginalizada, a pastoral operária, nômades, pescadores, indígena, dos refugiados, a pastoral rodoviária, ou conhecida também como pastoral da estrada. São trabalhos surgidos da campanha, do agir da campanha. Bem, estimular a participação dos fiéis nas políticas públicas como uma forma de inibir a corrupção, como uma forma de combater a busca do poder pelo poder, né? Não o poder enquanto serviço, a busca de novos caminhos de política e também para o acompanhamento, o controle social. Hoje nós temos de muitos recursos, sobretudo na internet, que ajudam o acompanhamento do controle social. A participação nos conselhos paritários, como vimos antes, né, a participação, a deliberação e o controle social, que já estão preconizados na Constituição Federal. Os conselhos paritários em nível nacional são estes, né, do idoso, da mulher, da pessoa com deficiência, da igualdade racial, da discriminação, dos direitos da criança e do adolescente, dos direitos da pessoa humana. Em nível nacional, para ilustrar, eu aqui tomo o exemplo de Rio Claro.
Eu procurei no site da Prefeitura do município de Santa Bárbara quais eram os conselhos municipais. E, infelizmente, a informação está desatualizada, suponho eu. Lá consta-se apenas a existência de 3 conselhos municipais apenas. Eu acredito que seja um número maior. Mas aqui tomo, por exemplo, a cidade vizinha nossa, praticamente vizinha, a cidade de Rio Claro, que tem mais de 20 conselhos, que se eu consigo ler, da cultura, da defesa do consumidor, direitos da pessoa humana, o patrimônio cultural, desenvolvimento humano, patrimônio histórico, arqueológico, artístico e turístico, a educação, política cultural, meio ambiente, turismo, habitação, deficiência, direitos da mulher, da criança e dos adolescentes, dos aposentados e idosos, promoção social, assistência social, saúde e conselhos gestores locais, economia solidária, transportes e segurança alimentar e nutricional sustentável. Então, no município vizinho nosso, a existência de 21 conselhos, não, como eu disse, não sei em quantos Santa Bárbara tem, mas gostaria de sabê-lo. Em relação ao controle social, o texto base fala também de diversos recursos para o acompanhamento, o controle da gestão do mandato, seja no executivo, seja no legislativo. A internet também disponibiliza momentos de formação, de estudo, divulgação de materiais para o empoderamento das pessoas no controle social, debates edificantes. Por exemplo, é verdade que muitas vezes as redes sociais são usadas de modo muito impróprios, mas poderiam ser usados no campo para ajudar a formar as pessoas para uma maior consciência e participação, como, por exemplo, o Facebook, Twitter, Instagram e outros. E a utilização de plataformas digitais para estimular ações para a criação de políticas públicas, são alguns exemplos. Também o texto base incentiva que as pessoas entrem no site do Tribunal de Contas, por exemplo, no caso nosso, Tribunal de Contas do Estado, e dê uma olhadinha qual é o ranking que está o município, aqui está ilustrado o município de Santa Bárbara, em que a cidade está bem, em que ainda não está bem. Então, isso tudo informação do site do Tribunal de Contas do Estado. Praticamente finalizando a minha fala, algumas características que precisam acompanhar as políticas públicas. Um é a cultura do diálogo. E esse desenho que um amigo nosso escolheu, achei muito interessante, porque um fala amarelo porque pensa amarelo, o outro fala azul porque pensa azul. Mas quando os dois se juntam para conversar, para dialogar, nasce o verde, né? Eu acho que este é um princípio importantíssimo para a construção de políticas públicas, a possibilidade de falar e ouvir. Um outro princípio ou característica das políticas públicas é a esperança, a globalização da esperança. Essa capacidade nossa de não mergulharmos nas trevas do pessimismo, na frustração dos passos que foram, digamos assim, dados com insucesso, mas ter a capacidade de conseguir enxergar além, de olhar o futuro com mais esperança. Um outro princípio é o da inclusão, uma outra característica é a inclusão. Paulo Freire dizia assim: se aprende não só com as diferenças, ou melhor, se aprende com as diferenças e não só com a igualdade. A diversidade nos enriquece. É muito ruim quando nós temos tendência a uniformizar e padronizar todas as coisas e não damos liberdade à criatividade e à diferença. Mas uma característica é a cooperação, né? Acho que esse desenho é muito interessante. Apesar de cada uma tem de se sacrificar em vista de que a outra deu o passo, né? Acho que política tem muito a ver com isso. E, por fim, a honestidade, o princípio do respeito, da ética, da integralidade. Por fim, os senhores receberam aí uma página frente e verso com alguma dessas proposições que não nos é permitido ler aqui, mas proposições em relação à cidadania.
o que a campanha da fraternidade propõe em relação à cidadania. Depois, em relação à participação, ao bem comum, né, em relação ao bem comum. E aqui vou encerrando, lembrando de alguns exemplos práticos. Aqui na nossa região, nós temos uma experiência chamada de Observatório Social de Rio Claro. Eu não sou de Rio Claro, mas tive conhecimento desse trabalho. É um grupo de pessoas sem vinculação partidária que compõem esse observatório, pessoas de diferentes ramos da sociedade. E ali eles estavam ali reunidos porque o município havia comprado radares. E este grupo, então, acompanhou o momento da execução desta obra, ou seja, de conferir se de fato aquilo que o município comprou, se era de fato aquilo que estava sendo oferecido, se aquele radar de fato correspondia àquilo que a nota fiscal dizia. E outros trabalhos realizados por esse observatório de Rio Claro. Destaco aqui uma experiência de Santa Bárbara, que eu não conhecia, Tonhão que me disse dela, da participação do Fórum da Cidadania aqui da cidade, onde eles se reunindo semanalmente com a participação de alguns pensadores ligados à universidade, a Unimep, se eu não me engano a PUC, a Unicamp, eles refletiram sobre a relação do plano diretor aqui para a cidade. Acho que um ponto importante para nós é pensarmos a campanha da fraternidade em relação ao plano diretor, tamanha importância que o plano diretor tem nas nossas cidades. No fundo, construir políticas públicas é ir ajudando a construir degrau a degrau a superação de um único modo de política, que é a política representativa, para uma política participativa, né? Onde a sociedade tem a vez, a sociedade tem a voz. E aqui faço votos, né, que este tempo ajude todos os católicos de Santa Bárbara, mas não só esses, outros também, a entenderem que o compromisso da fé não se vive somente dentro da igreja, mas atuando na sociedade, especialmente ajudando a construir políticas públicas. Agradeço por fim o convite do nobre vereador Paulo Monaro para estarmos aqui. Agradeço também ao presidente desta casa, Felipe Sanches, pelo convite feito, e invoco sobre cada um de vocês, dos senhores e senhoras, as bênçãos divinas. Que a campanha da fraternidade possa ajudar vocês, ajudar os senhores e as senhoras no exercício do mandato legislativo. Deus abençoe. Neste momento, abriremos a palavra aos senhores vereadores. Pela ordem de inscrição, vereador Paulo Monaro. Antes quero citar aqui a presença do ex-prefeito Luiz Vanderlei Largueza, também do doutor Antônio Salustiano, o Toninho, que também está com ele. O Salustiano é ex-vereador, uma vez vereador, sempre vereador, né? Assim como o Minatel, também, que eu vi que está aí no plenário, e o Rubens Cunha também, que eu vi que estava aí também. Hoje nós temos aí bastante gente que já passou por essa Câmara aqui. É um prazer estar recebendo vocês aqui nesta tarde. Pela ordem de inscrição. Tá certo. Está aqui também hoje presente no plenário os pais do também ex-vereador Zeca Gonçalves. Também estão aqui presentes no plenário hoje. Também é um prazer recebê-los nesta tarde. E a irmã também, não pode faltar a irmã também, né? Então tá bom. Bem, pela ordem de inscrição, vereador Paulo Monaro. Senhor presidente, senhores vereadores, também quero agradecer a presença de todos aqui, né? Em nome do seu Gonçalves, abraçar todos os presentes. Senhor presidente, a explanação do padre Kleber acho que deixa bem claro aquilo que não só a Igreja Católica pensa sobre políticas públicas, mas acho que cada pessoa brasileira, né, que necessita
desta orientação para que as políticas públicas possam realmente acontecer em nossa cidade. Não tenho pergunta a fazer não, Padre Kleber. O que eu tenho mais uma vez, agradecer a disponibilidade, né, do senhor de nos atender. Sabemos da agenda competidíssima do senhor, né, e quanto compromisso o senhor tem, mas o senhor conseguiu vir até Santa Bárbara e explanar para a gente de uma forma muito simples, muito calma, e isso aí com certeza nos ajuda muito, tá? Também, em tempo ainda, agradecer aí o missionário César Quirino e parabenizá-lo, né, pelo lançamento do CD, que foi sábado agora, né, passado no Teatro Manuel Lira, que graças a Deus foi um sucesso e Deus honrou mais uma vez a nossa fé, né, César? Parabéns. Obrigado, senhor presidente, e obrigado mais uma vez, Padre Kleber. Pela ordem de inscrição, vereador Celso Ávila. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, ao público aqui presente, aos ex-vereadores, Márcio Pinatel, a família do Zeca Gonçalves, Rubens Cunha, Antônio Salustiano, todos aí, uma satisfação tê-los conosco, a imprensa falada e escrita, boa tarde. Senhor presidente, também gostaria de enaltecer os nossos cumprimentos ao Padre Kleber, né, pela presença aqui hoje, pelas sábias palavras, né, falando de política pública, é importante, e analisando o tema, né, da campanha da Fraternidade 2019, Fraternidade e Políticas Públicas, nós nos deparamos que essa casa, Padre, tem se pautado de fato para trabalhar em políticas públicas para as minorias. Nós temos bons projetos nessa casa aqui, posso citar do Cláudio Perecina, dislexia, né, Cláudio? O nosso, das pessoas portadoras de autismo, né, que dá prioridade de atendimento. Tem a doutora Germina na luta com a mulher, o próprio vereador Fontes do Botão do Pânico, o Marcos Souza da fibromialgia, né? Então, assim, a casa, ela tem se pautado, estruturado para desenvolver bons projetos e fomentar políticas públicas para as minorias, de fato. Então, a gente fica feliz que está numa toada boa, numa toada correta e sempre em consonância com essa premissa importante da Igreja Católica e que, mais uma vez, acertadamente, tem ditado essa questão a nível nacional. Então, parabéns mais uma vez, e sempre que tiver tempo para vir nessa casa, tenho certeza que será sempre bem-vindo e a acolhida será sempre boa aqui nessa Casa de Leis. Obrigado. Hoje, na Tribuna Livre, recebemos aqui o Padre Kleber Danelon, coordenador diocesano da Pastoral. Neste momento, então, estamos com a palavra dos senhores vereadores. Na sequência, vereador Carlão Motorista. Obrigado, presidente, amigos vereadores, imprensa, internet, pessoas que nessa Casa de Lei trabalham. Para nós é uma grande honra receber o Padre Kleber nessa explanação linda da Igreja Católica, campanha da Fraternidade 2019, também Fraternidade e Políticas Públicas. O lema: serás libertado pelo direito e pela justiça, aonde a gente mora há 43 anos, convive nesta Câmara já pelo 4º mandato, sou católico, praticante carismático, participo da comunidade Paróquia São Sebastião, ali no Jardim Europa. Aqui a nossa Diocese de Piracicaba também tem 12 paróquias, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Todos os padres, todas as igrejas católicas e cristãs, né, de outras denominações, também são filhos amados de Deus. Quero também agradecer muito a sua presença, junto com meu amigo César Quirino, e também com todos aí que estão aqui no plenário, Padre Kleber, que explanou a Igreja Católica o que é o bem-estar do filho ou a filha de Deus, que somos todos. Então, Padre Kleber, deixo aqui um abraço ao senhor, ao meu amigo César Quirino, e também esta igreja que é muito abençoada, para levar as palavras da nossa Bíblia Sagrada, que é a liturgia, o Evangelho. Parabéns, e que Deus dê muita sorte e saúde a você e a sua família, e seja feliz na sua caminhada. Fiquei muito feliz de ouvir essa explanação. Meu muito obrigado. Deus abençoa.
se o senhor quiser comentar também alguma coisa, está à disposição. Viu? Pela ordem de inscrição, vereador Carlos Fontes. Senhor presidente, senhores vereadores, mesa diretora, senhora vereadora, público aqui presente, vejo aqui também nossos amigos de sempre vereadores, Márcio Minatel, está nos visitando, Rubens Cunha, Antônio Salustiano Filho, Tonhão, também os pais do vereador Zeca Gonçalves, senhor Gonçalves aqui também com a gente, sua esposa, público aqui presente, já dá quase para criar uma nova sessão camarária aqui com os vereadores que já passaram por essa casa, né? Já está quase dando quórum aí, né? Maravilha. Quero também cumprimentar o padre Kleber, por estar aqui usando a tribuna dessa casa, o missionário César Quirino, também nosso amigo. Cumprimentar o Paulo César Monari, que convidou o senhor para estar aqui, explanando sobre a fraternidade e políticas públicas, né? Campanha da Fraternidade 2019. E ao nosso presidente da Câmara, também dando, né, essa liberdade para o senhor explanar algo tão importante para a nossa comunidade. Como bem disse aqui o vereador Celso Ávila, nós vereadores aqui todos, né, sempre temos pautado realmente em fazer leis dessa casa para atender a necessidade da população. E isso realmente é importante, que a Caixa, aqui praticamente, a Câmara Municipal é a caixa de ressonância da população, né? Aqui realmente são pessoas que vieram do seio da população, aqui tem pessoas, tem empresário, tem motorista, tem advogado, né? Tem ex-servente pedreiro e assim vai. Então, quer dizer, a população aqui, médicos, temos aqui 2 doutores aqui na nossa casa, temos a vereadora também advogada, enfim. É muito importante isso aí. Sou evangélico, eu acho que o respeito é muito importante, né? O respeito, ele é importante de respeitar as crenças, respeitar as religiões, o pensamento de cada pessoa. Tanto é que o padre Aguinaldo tem aqui um excelente trabalho da Casa de Maria, um excelente trabalho da Casa de Maria aqui na nossa cidade, onde reúne ali cerca de cada pregação que ele faz, mais de 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. Então você vê a relevância, né, das pessoas que querem ouvir sempre a palavra de Deus. Então eu vejo que a Igreja Católica tem feito sim um trabalho importante, principalmente no lado da família. É importante, quando a gente aqui luta contra a ideologia de gênero, quando a gente luta aqui em favor da família, é uma situação primordial, porque a família é a maior instituição criada por Deus, né? Então a família sempre Deus em primeiro lugar, a família, né? A gente preza muito por isso também. Então, parabéns para o padre Kleber. Leva um abraço para nós lá, para o pessoal de Rio Claro, né? O senhor é de Rio Claro, é isso? Piracicaba. É que o senhor citou Rio Claro aqui também. Como exemplo, sim. Isso, mas leva lá também ao pessoal de Piracicaba. Inclusive, o Márcio Minatel é assessor do vereador de Piracicaba, né? O Minatel conhece Piracicaba com uma palma da mão. Deus abençoe, padre, que o senhor sempre seja usado por Deus para levar a palavra para quem precisa. Obrigado. Quero aqui também só fazer uma correção, citei alguns ex-vereadores, o César também Quirino, o missionário César Quirino também foi vereador dessa casa na época do Paulo do Larguides, e até o Carlos Fontes também, né? Porque o Carlos Fontes, padre, é o nosso decano aqui, já está aqui, já mais, quantas? 5 mandatos. 3 décadas, 12 e meio. Presidente, obrigado por o senhor ter realmente me lembrado, o César Quirino, que já está quase para montar uma outra sessão aqui, já, né, com os ex-vereadores aqui nessa casa, né? Parabéns, César, um abraço para o senhor aí. Exatamente. Nessas lembranças também eu quero aqui só mencionar, hoje nós temos aqui o Paulo e o Júlio, que sempre estão aqui, trabalham no governo, mas o Júlio voltou de cirurgia agora, tudo bem sucedido, graças a Deus aí, fica o nosso agradecimento, já está apto e na ativa. Pela ordem de inscrição, vereador Joey Fornazari. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores. Prazer recebê-lo aqui, padre, com as sábias palavras. Presidente Felipe, eu dei uma olhadinha para trás aí, além de cumprimentar a todos os que foram citados aqui, eu também vi um belo casal, o senhor Dirceu e a dona Maria Auxiliadora, que é do bairro Santa Inês. Sempre que pôde, eles compareceram e ficou um tempo ausente. E hoje também eles estão aí. Então, obrigado também pela presença, viu, Dirceu?
e a Dona Maria Auxiliadora, que é a irmã da Graça, para quem não sabe, tá? Padre, é bastante interessante tudo o que o senhor falou aqui. Como os demais vereadores já comentaram que fizeram lei, eu vou comentar uma rapidamente de que eu fiz quando a primeira vez, é o terceiro mandato meu, em 2009, já que eu entrei, eu fiz uma lei simples e só sente quem tem essa necessidade. O senhor pôde ver, acredito que pôde ver, né, que eu sou deficiente visual, não só deficiente, como sou cego, porque o pessoal costuma falar que cego é deficiente. Todos que usam óculos são deficientes, e então o cego é total, no meu caso. Eu fiz a padronização de lixeira. Só a pessoa, eu estou reforçando isso para as pessoas que têm suas lixeiras encostadas nas paredes, para que tirem, que existe a lei aqui em Santa Bárbara, para que tirem as lixeiras, principalmente as suspensas, beirando as grades e as paredes, para colocar marjando a guia. Por quê? O cego que é independente e anda com a varinha, ele vem por baixo, andando, beirando a parede, beirando a grade, a lixeira está suspensa, a varinha passa por baixo, ele acaba batendo no peito, batendo no queixo, na testa, as lixeiras, e sofre, e acaba sofrendo acidentes. Então, aqui em Santa Bárbara, existe essa lei para não pôr lixeira beirando a parede e a grade, e muito menos suspensa. Então, é uma ideia, o senhor que anda bastante, tem muitos conhecimentos com outros políticos, pode estar levando essa ideia para os demais municípios, e parabéns mais uma vez. Obrigado. Pela ordem de inscrição, o vereador Marcos Rosado. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores. Gostaria de cumprimentar todos que estão nos acompanhando, em especial Márcio Minatel. Nós estudamos um semestre de administração juntos ali na FAC. Prazer revê-lo, Márcio. Gostaria de me dirigir ao senhor. O que me chamou mais a atenção foi com relação aos conselhos, né, que existem na cidade vizinha, e eu acho de fundamental importância a participação da população através dos conselhos, né. O senhor buscou aqui informações em Santa Bárbara. Nós participamos de 3 conselhos bem ativamente, que é o Conselho Comunitário de Segurança, o COMUSA, Conselho Municipal de Saúde, e o CONDEMA, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente. A importância disso, né, e os números que Rio Claro tem perante a gente, me veio à cabeça agora. Tem o Conselho de Cultura aqui também na cidade. O Joey até participava, né, Joey? E a importância disso, né, da formação desses conselhos, para que a população possa cada vez mais participar, trazendo ideias e se engajando mais nas causas da cidade. Então, é um ótimo exemplo para que a gente possa rever os nossos conselhos que temos aqui, e se pudermos ampliar para que a gente possa ter uma participação mais efetiva da população. Só queria comentar com relação a isso. Muito obrigado pela palestra. Deus abençoe o senhor. Estamos recebendo na Tribuna Livre hoje o reverendíssimo senhor Padre Kleber Fernandes Daneloni, coordenador diocesano de pastoral. Neste momento, então, pela ordem de inscrição, vereadora doutora Germina. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais vereadores, público aqui presente. Eu queria cumprimentá-lo, padre. Eu não sou católica, sou evangélica, mas eu achava que a igreja deveria ficar fora da política. Mas eu acho que é importante, porque todo movimento ele é político. E se a gente não tiver informação, nós vamos votar de forma errada, nós vamos ter conceitos errados, e a colocação que a Igreja Católica faz com relação à participação efetiva na política e daí partir para as ações sociais, eu achei muito importante. A nossa igreja é a batista tradicional, nós não fazemos políticas, mas eu acho que seria interessante se fizesse.
ainda mais agora com essa participação e agora sendo vereadora pela primeira vez. Então, eu acho extremamente importante que toda pessoa participasse da política, desde os pequenos, para poder entender a forma como ela é feita desde o começo, para que nós não podemos depois ficar reclamando e sem fazer nada. Então, parabéns pela Igreja Católica, pelas atitudes e pela ênfase na participação em políticas e daí partindo para a ação social. Era essa a minha consideração. Obrigada. Pela ordem de inscrição, vereador Cadu Garçom. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas vereadores, a imprensa, as pessoas aqui presentes. Padre Cláudio, muito obrigado. Perdão, Padre Cláudio, não, Padre Kleber. Tenho um amigo, um padre, que é Padre Cláudio, que era aqui de Santa Bárbara, está em Piracicaba hoje. Charqueada. Charqueada, Cláudio Carvalho. Agradecer a presença, só fazer uma menção rapidinho aqui, já foi falado aqui por alguns vereadores, né? Dizer que temos feito, sim, tem muitas leis de política pública muito boas que foram propostas por nós vereadores, aprovada pelo Executivo, né? Também me chamou a atenção em relação aos conselhos, né? Eu acho que no momento que Santa Bárbara vive hoje, com uma cultura de muita verticalização nos seus empreendimentos, né? Eu acho que o Conselho de Habitação, até foi proposto para o meu assessor, essa semana a gente falava disso, de um setor para só discutir isso, ainda que nós sabemos que a questão da habitação está inclusa no planejamento, mas ela fica escondida. Então, isso chamar para mais transparente, para as pessoas poderem participar. Falando ainda das pessoas participarem, né, eu vejo aqui na Fraternidade, que é a campanha desse ano, que fala muito, né, de política, e o senhor falava agora há pouquinho da democracia, né? Nós vivemos num momento perigoso, né? Eu com respeito a todos, mas tenho medo desse governo federal aí atual. Venho vendo algumas práticas deles que nos preocupa, né, muito. O discurso da sociedade em si, usando a rede social, que deveria usar para o bem, saber usar, mas eu vejo o absurdo do cara, o absurdo de algumas pessoas saudar o golpe de 64, né? A gente falando de democracia aqui, as pessoas não ter sequer saber o que foi esse derramamento, quantas pessoas morreram para que a gente pudesse ter o direito deles mesmos. Estão postando lá os absurdos. Se fosse no militar, não teria nem condições mínimas de postar qualquer coisa, porque o militarismo não deixava sequer falar o seu pensamento, né? Então, eu acho que essa campanha para esse ano deve ter sido baseada em todos os fatos que nós estamos vivendo, né, para ser elaborada. Eu estou à disposição, eu agradeço, né, pela presença. Eu só fiz questão de registrar, de fazer o registro da minha fala, porque achei importante falar desse momento onde nós discutimos democracia, mas existe aí a insanidade de alguns saudar e querer comemorar 1964 como se fosse presente. Independência, né? Senhores, só para explicar até a previsão nossa da questão de discussão e explanação de cada vereador é 2 minutos, por isso que estava cortando. Mas à medida que vai entrando aqui, eu estou liberando os vereadores, mas a programação dentro do estipulado aqui é 15 minutos de quem está explanando e 2 minutos cada vereador. Mas é lógico, para a conclusão dos assuntos e para a conclusão das ideias, nós estamos abrindo aqui. Só para que não pense que nós estamos fazendo de alguma maneira aqui, mas é o que está programado aqui, tá? Não, pode ser que eu vá falar que eu estou cortando, mas não é, que já está no sistema aqui, até para as pessoas que estão nos acompanhando. Inclusive, foi nos relatado aqui sobre a questão de muitas pessoas que estão até reclamando sobre a questão do áudio baixo na transmissão da Câmara.
Pelo que eu levantei aqui, o problema está sendo levantado junto com a empresa, mas parece que é em sistema Android, computadores e iPhones, parece que o áudio se estabelece. Ainda não se encontraram ainda o problema do porquê no Android, mas já falei com o pessoal aqui para que conversemos novamente com a empresa e possamos então identificar o erro e possa dar mais qualidade na transmissão e as pessoas possam nos acompanhar de uma melhor forma. Então peço desculpa a vocês que estão nos acompanhando pelo celular Android, mas infelizmente não é um defeito nosso enquanto câmara, e sim o sistema da empresa que está realizando hoje. Então já conversei com o pessoal aqui, nós vamos estar vendo o que pode ser feito. Pela ordem de inscrição, o vereador Batoré. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos nobres vereadores, vereadora doutora Germina. Em nome do missionário César Quirino, quero saudar todos os ex-vereadores que já participaram, já fizeram seus trabalhos maravilhosos por Santa Bárbara do Oeste. Em nome da doutora Germina, eu saúdo todas as mulheres. E quero também, nesse momento, padre, agradecer, porque eu aprendi muitas coisas boas na sua fala, também ali, apresentando no slide ali, né? É muito importante, porque de primeiro, a gente tinha aquela briga de poder, né? Às vezes as religiões se travavam, cada um no seu lugar, no seu quadrado, ninguém queria transmitir essa realidade que o nosso país está passando, e às vezes se tivesse abrido os olhos lá atrás, talvez muita coisa tinha mudado, o país estava aqui hoje, às vezes um país de primeiro mundo, né? Mas por causa da briga de poder, às vezes, deixaram de explicar, de ensinar e relatar o que de fato o nosso povo brasileiro precisa. Aqui nós sabemos que tem pessoas que não é política, mas se tem travar assim, uma demanda para defender os direitos do cidadão, né? Quantas pessoas que ficam noites e dias trabalhando para que a cidade venha desenvolver, né? Tem vários amigos aqui que faz parte desses movimentos maravilhosos, perde dia, perde noite, faz reuniões, conta com um grupo de pessoas e às vezes não comparece. Mas fiquei aqui abismado também por saber que a cidade que você mostrou ali, eu vou ter que precisar buscar também ali, como tem 21 progressos ali, através de pessoas que dedicam para melhorar o seu município, porque criticar é fácil. Estou grato aqui, porque também tenho certeza que aqui tem muita coisa boa nesse livro, a qual nós vamos ler. Eu não sou muito de ler, foi isso que me trouxe para mim uma trava na minha vida, foi não ler. E hoje eu me sinto assim, às vezes, a dificuldade de transmitir, de falar, mas graças a Deus que aos poucos a gente vai interessando mais. E aos poucos também o povo, os religiosos, seja da igreja evangélica ou da igreja católica, que eu faço parte da igreja evangélica, mas tenho bastante primos que é padre. E tem um primo carnal na Bahia lá que é muito esforçado também. E tenho visto assim, e vejo que há uma necessidade grande do nosso povo se unir para defender os nossos municípios, os nossos estados e nossa nação. Agradeço, aprendi muito com você aqui hoje, viu, padre? Que Deus o abençoe e continue rogando a Deus por nós aqui nessa cidade de Santa Bárbara do Oeste. Meu muito obrigado. Pela ordem de inscrição, o vereador Alex Baker. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, imprensa escrita falada. Quero aqui comentar também o meu companheiro de partido, o ex-vereador Márcio Minatel. Seja bem-vindo mais uma vez. Também o ex-vereador Antônio Salustiano, o César Quirino. Comentar também o senhor padre Kleber. Bom, vou ser breve aqui. Na verdade, eu estou usando a tribuna aqui para parabenizá-lo, o senhor, pela explanação, também a Igreja Católica, pela campanha da Fraternidade de 2019, no qual o tema é Fraternidade e Políticas Públicas. Todos os lugares que eu costumo ir, eu sempre deixo e sempre comento falando da importância das igrejas junto ao poder público, né? O que as igrejas têm ajudado o poder público. Imagine o poder público sem as igrejas. Tanto no resgate à família, pessoas que às vezes perdem a família por causa de drogas, outras coisas ilícitas, pessoas que passam por dificuldades financeiras, no qual às vezes não tem nem o que comer, e a igreja sempre tem amparado essas pessoas. Então, a importância da igreja junto ao poder público. O que seria do poder público se não existissem as igrejas?
Então, mais uma vez, parabéns e tudo de bom, viu? Deus abençoe. Pela ordem de inscrição, vereador Cláudio Perecim. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, público presente, Padre Kleber, missionário César Quirino, que foi vizinho meu uma longa data. Eu quero parabenizá-lo, Padre Kleber, pelas suas palavras, que no início se disse a coisa difícil é falar para um povo seleto que está falando para político. Mas eu acho que o senhor deveria montar uma escola de política mesmo, partidária. Porque o senhor fala muito bem e tem o domínio da palavra. E isso é muito importante. Eu fico muito feliz que a Igreja Católica, Padre, ela está começando a aproximar da vida política partidária. Porque a religião já é uma política normal de evangelizar o povo. Mas a política partidária, a Igreja Católica principalmente, ela sempre ficou um pouquinho afastado. Quando ela participava muito timidamente, ela participava da vida política de uma cidade, de um estado, de um país. E aí as igrejas, ela tem uma função muito importante de evangelizar o povo, mas também de conscientizar o povo de uma melhor escolha no momento de uma eleição, seja para municipal, estadual, nacional, porque eu acho que tem muitas pessoas que têm dúvida, e principalmente a política, da forma como nós estamos vivendo ela hoje, ela está meio que descrente, mas porque as pessoas não querem participar da vida política, elas querem apenas ficar de longe, apenas votar. Não basta apenas votar, tem que votar, tem que acompanhar, tem que exigir, e tem que fazer com que ele participe da política junto com nós, vereadores. Então, eu quero parabenizá-lo pela bela explanação que o senhor passou para nós aqui. Eu quero sempre estar rezando para as vocações sacerdotais, e eu gostaria também que o senhor também rezasse para nós políticos, que na decisão que nós tomamos aqui nessa casa ou em outras casas de lei de todos os municípios da diocese, tome as melhores decisões possíveis em benefício do povo. Muito obrigado, Padre. Mais algum vereador que queira falar? Não vendo mais, eu quero aqui agradecer a presença do Padre Kleber, que hoje, aceitando o convite do vereador Paulo Monaro, veio explanar aqui sobre a campanha da fraternidade desse ano, que trata sobre a fraternidade e políticas públicas. Parabenizar também a Igreja Católica e aos seus dirigentes, a forma que tem conduzindo, principalmente por aquilo que foi explanado sobre aproximar na sociedade e acompanhar os atos dos seus representantes, tanto no Poder Legislativo quanto também no Poder Executivo. É importantíssimo que a população participe da organização, participe de conselhos, assim como foi dito. Nós temos também vários conselhos no município, e é de extrema importância que a população participe. Essa Câmara, assim como nós assumimos a presidência, nós fizemos uma proposta a todas as comissões que nós temos dentro da Câmara de Vereadores, para que as comissões pudessem se inteirar mais dos problemas pontuais de cada comissão. Então nós temos aqui vários vereadores que representam essa Câmara nos conselhos de segurança, no conselho de saúde, no conselho de idoso. Então nós sempre encaminhamos um representante da Câmara, que muitas vezes pela agenda todos os vereadores não conseguem ir, mas nós temos um vereador que vai lá e representa para ouvir, acompanhar a sociedade e ver os problemas que têm ocorrido, que possam ser trazidos para essa casa, e aí assim então nós possamos tomar aquilo que nos cabe, que enquanto legislativo nós temos as nossas limitações estipuladas por Constituição, mas aquilo que nos cabe nós estamos apresentando, propondo, muitas vezes virando lei e aprovados nessa casa. Mas novamente, Padre, agradecer a presença. O senhor é uma pessoa que eu admiro, junto com o César também, dois amigos que a vida me deu durante esse meio do caminho do meu mandato. Algumas coisas posso levar quando encerrar, e muitas delas também são os amigos que criei durante esse período. E o senhor, assim como o César, são duas pessoas que quero caminhar aí não somente no mandato, mas a amizade seja não só de agora, mas para sempre. E dizer que essa casa sempre estará aberta ao senhor,
a diocese e a toda a Igreja Católica, que assim como foi dito pelo vereador Alex Baker, nós sabemos que as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, todas as entidades, elas realizam um importante trabalho para a nossa comunidade. Muitas vezes, onde o poder público não chega, quem alcança são as igrejas. Então, meus parabéns. Deixo aqui, então, o senhor para fazer as suas considerações finais e, então, possa se despedir das pessoas que estão nos acompanhando pela Rádio Santa Bárbara FM e também aqui no plenário. Sou eu que quero agradecer, primeiramente, pelo convite, depois pelo espaço cedido. É uma honra para a gente estar aqui na presença dos senhores e da senhora, de cada um aqui presente, e também por poder ouvir palavras tão gentis, né? Que Deus abençoe com generosidade o trabalho dos senhores, da senhora, para que seja muito profícuo. Escutando cada um dos senhores, né? A gente fica agradecido a Deus por tanta coisa positiva sendo realizada nessa cidade. Eu confesso que, embora estou em Piracicaba, eu estou um pouquinho ausente, um pouquinho do trabalho que aqui se realiza, acompanho um pouquinho do que um ou outro me falam, mas parabenizo o trabalho aqui realizado. Ratifico aquilo que eu encontrei no portal da Prefeitura, dizendo apenas da existência de 3 conselhos, que são idoso, criança e adolescente e defesa do meio ambiente. Eu acredito que precisava ser atualizado este portal para que essa informação possa estar mais completa para a população. Então, reitero o meu agradecimento e me coloco à disposição. Eu trabalho na Cúria Diocesana, em Piracicaba, estamos à disposição dos senhores, da senhora também. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Peço ao vereador Paulo Monaro que acompanhe nossos convidados, que vão ter que se retirar agora. E nós aqui agora começaremos a sessão na parte do expediente. Informamos que o emendário da 12ª reunião ordinária se encontra disponível no endereço eletrônico da Câmara Municipal, pelo www.câmara.santabarbara.sp.gov.br, bem como de forma impressa na recepção para aqueles que solicitarem. Conforme disposição regimental, os requerimentos de pesar estão automaticamente aprovados e as indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Pela ordem, vereador Joey Fanazari. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor colocasse em votação a suspensão por 10 minutos da sessão, que nós temos 2 representantes da importante entidade APAI de Santa Bárbara do Oeste, a dona Lídia Bigoto e também a dona Elizabeth. Ela gostaria de estar conversando com todos os vereadores e explicando o importante projeto do executivo que se encontra na casa em relação à fisioterapia e a quantidade de dias que está em atraso por falta desse projeto. Peço a compreensão de todos. Pela ordem, presidente. Pela ordem de inscrição, vereador Carlos Fontes. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência 1 minuto de silêncio pelo passamento do senhor Flávio Boltz e também pelo passamento da senhora Iraides Messias Ignácio Grivoli. Mais um vereador querendo fazer inclusão? Não havendo, então, nós passaremos nesse momento a votação do minuto de silêncio solicitado pelo vereador Carlos Fontes sobre o passamento do senhor Flávio e da senhora Iraides. Sentados à prova, em
Em pé, rejeita. Aprovado por todos os vereadores presentes. Passamos então a um minuto de silêncio, depois nós voltamos e fazemos a votação do pedido do vereador Joy. Passamos neste momento então para a votação do pedido do vereador Joy Fornazari. O vereador Joy Fornazari pede a suspensão da sessão por alguns minutos para que nós possamos receber as representantes da APAI que querem falar sobre um projeto que está nessa Casa de Leis. Senhores vereadores, então, aqueles que aprovam permaneçam sentados e os contrários permaneçam de pé. Aprovado por todos os vereadores presentes. Passamos então à suspensão, peço a compreensão daqueles que nos acompanham, a sessão pela rádio e também pela TV. Nós nos dirigiremos a essa sala ao lado do plenário para que fique mais rápido. Então, ao lado do plenário, na sala de reuniões, ao lado esquerdo. Voltamos em breve.